A Bíblia diz assim: porém, Cristo é tudo em todos. Você não pode considerar o estudo do ser humano sem considerar esse versículo. Porém, Cristo é tudo em todos. Tudo o que Deus criou a nível de relacionamento envolve Cristo. Tudo. A finalidade nossa não é ganhar esta terra. A finalidade do ser humano não é possuir este mundo. O ser humano foi criado para ele ser imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que Deus criou envolvendo o ser humano envolve esse versículo. Nós temos que olhar, estudar e pensar do ponto de vista de que Cristo precisa ser manifestado na vida do ser humano. Quando o teu coração for cada vez mais ganho por esse entendimento, quando você for cada vez mais ganho nesse entendimento, você vai olhar a questão de papéis com muita serenidade, mas com muita. O homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. O homem representa o amado da nossa alma, a mulher representa aquela que aprende a ter um coração plenamente descansado nesse amado. O homem aprende a empenhar o coração dele em preservar a mulher, em cuidar da mulher, porque ele representa Cristo. A mulher passa a ter respeito pela opinião do marido, passa a ter um coração que sabe esperar, que sabe aguardar as coisas. Por quê? Porque a mulher representa a igreja, representa o corpo de Cristo. Então, quanto mais você compreender esse assunto, de que Cristo é o alvo de todas as coisas que Deus fez, quanto mais você entender isso, mais você entende com o coração descansado a questão dos papéis. A questão de como é que a gente faz o ajuste dentro do casamento. Senão, a gente corre o risco de serem dois bicudos, a gente corre o risco de ter um bicudo e uma pessoa completamente passiva dentro do casamento. O casamento não vai ser um lugar de satisfação. Mas quando a gente entende Cristo no casamento, tudo então passa a fazer sentido. Por que eu estou dizendo isso? O primeiro versículo que nós estudamos, Gênesis 3,16, não precisa abrir, ele revela que o principal papel da mulher é cuidar de gente, é ter relacionamento. Por quê? Porque Deus colocou sobre a mulher o bendito papel de formar pessoas para Ele mesmo. A mãe, com um tempo adequado dentro de casa e com uma atitude adequada dentro de casa, ela cuida de gente, ela forma gente para o Senhor. Tudo aquilo, como nós vimos nas Escrituras já na aula passada, todos os textos que vão falar sobre os papéis da mulher, o papel da mulher como dona de casa, o papel da mulher cuidando de comida, o papel da mulher cuidando de roupa, o papel da mulher falando com as pessoas, tudo isso envolve o formar pessoas para Deus. Meus queridos, tudo isso daqui vai pegar fogo. Essa é a profecia. Tudo isso daqui vai pegar fogo. A Bíblia diz que os elementos abrasados se desfarão. Tudo aquilo que nós estamos construindo não vai ficar nada, mas nada nisso daqui. Nós habitaremos essa terra. É o ensino das Escrituras. A única coisa que é eterna é o espírito do homem que habita dentro do homem. E Deus pega a mulher, trabalha uma mulher e diz assim: forma gente para mim. Forma gente para mim. Ensina um filho a saber ouvir. Porque se ele souber ouvir a sua voz, ele vai saber ouvir a voz de Deus. A minha voz. Ensina um filho a ter tranquilidade. Porque se ele aprender com você a ter tranquilidade, ele não vai ser ansioso nessa vida.
Então, o principal papel da mulher envolve a formação de pessoas, seja com o parceiro, com o marido, seja com os filhos, se Deus conceder para ela. Vocês estão conseguindo me entender? Por isso, nós vimos os textos. Nós vimos lá o texto de Gênesis 3,16, como eu falei. Nós vimos o texto de Sarai e Sara, Gênesis 16 e Gênesis 21. Sarai, contenciosa, briguenta, levando Abraão a tomar uma decisão. O erro foi de Abraão, porque quem anuiu o conselho foi Abraão, mas trazendo ali um peso sobre a eternidade, sobre a vida do ser humano, que nós temos aí 3.000 anos de atrito, por causa do nascimento de Ismael. E aí uma mulher briguenta, ela pode trazer por gerações problemas na família dela. Nós vimos o texto depois de Gênesis 21, onde Abraão consegue ouvir aquilo que Sara, agora transformada, não mais briguenta, mas uma mulher tranquila, ouvindo o conselho dela, e Deus falando através da boca de Sara, e Abraão discernindo a voz de Deus através da voz de Sara. Então a mulher ali trazendo, cooperando com o homem no discernimento de como é para fazer, como é para agir. Meus queridos, se uma mulher não ficar quieta, não lê a Bíblia, ela não vai ouvir a voz de Deus nunca. Nunca. Como é que ela vai auxiliar o marido? Como é que ela vai edificar os filhos? Se ela não tiver essa quietude. Mulher precisa ter quietude. Quietude. Porque quando ela aquieta o coração dela, ela apura o ouvido dela. Os irmãos não abram. No sermão de Estevão, antes de ser apedrejado, ele fala uma coisa que é maravilhosa. Ele falando sobre vários personagens bíblicos, Estevão diz assim: Moisés, 40 anos no deserto, ele viu com os olhos uma sarça ardendo. Agora, meus queridos, Moisés precisou ficar 40 anos num deserto. O que você faz num deserto? Nada. Quando ele ficou 40 anos quieto, nós temos que lembrar que ele era filho da filha de Faraó, instruído em toda a ciência do Egito, homem habilidoso em palavras, a Bíblia diz homem poderoso em palavras e obras, instruído em toda a ciência do Egito. O homem sabia fazer pirâmide. O homem sabia embalsamar, coisa que até hoje a ciência não conseguiu descobrir. Até hoje a ciência não conseguiu descobrir. Ele era um general. Precisou de 40 anos para esse homem ficar quieto. Quando ele ficou quieto, ele viu a sarça arder. Aí o texto diz assim, que quando ele viu a sarça arder, ele ouviu a voz do Senhor. Porque a gente só ouve a voz do Senhor quietos. A fé vem pelo... Só que se Deus não aquietar os olhos, a fé não é derramada. Porque o ouvido só é apurado através disso. Como é que uma mulher forma gente, que é o principal papel dela, se ela não tiver quietude? Não forma nunca. Nunca. Por melhor que ela seja, ela não dará conta de preparar os seus para a vida cristã, para a eternidade, se ela não tiver quietude. Agora, o que impressiona é que 3 versículos abaixo desse de Moisés, Estevão diz assim, que aí Estevão fala como se o Senhor estivesse falando. Ele diz assim, a voz falou para Moisés, Moisés, vi a aflição, Deus falando, olhos e ouvidos, vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. O próprio Deus está dizendo que ele primeiro põe reparo, olha,
para depois conseguir prestar atenção. Então, minhas irmãs, vocês têm que entender o seguinte, que se você deseja cooperar com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, você vai precisar ser uma pessoa quieta, tranquila. E aí nós vamos abrir agora os textos do Novo Testamento para confirmar isso daí para vocês. Que tudo aquilo que é pedido para o papel da mulher, já que o principal papel da mulher é formar pessoas, vocês vão ver que os textos vão aquietando a mulher, vão aquietando, vão serenando a mulher, para ela poder então dar conta de edificar pessoas. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo para vocês? Uma pessoa que não é quieta, ela não se edifica e ela não tem condições de edificar pessoas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para as irmãs. Dê uma nota para você a nível de agitação. 0, você é uma pessoa extremamente tranquila. 10, você é uma pessoa extremamente agitada. Por agitação, eu não estou falando isso daqui. Eu não estou falando. Porque tem gente que não é assim, porém não é louca. É acelerada por dentro. Lá por dentro a coisa está acelerada dentro dela. Dê uma nota para você em agitação. Vai lá. Se você quiser, faz uma distinção entre agitação externa e agitação interna. Pode dar 2 notas. Você vai ficar mais precisa ainda. Compartilha com a pessoa que está do teu lado aí. Uma corajosa. Para falar para a gente qual é a sua nota. Por fora 7, por dentro 12. Pois é, agora, não se edifica pessoas com agitação. Então, se Deus não aquietar as irmãs, nós vamos ter uma igreja, um testemunho na próxima geração comprometido. Já pensou o tamanho da seriedade disso? Como a mulher, nós vimos um texto de Provérbios que diz assim, que a criança agitada, a criança estulta é ignorante. Ignorante é aquela criança, não ignorante no sentido ruim que a gente conhece, mas ignorante no sentido de que está desenfreada, de que não está disciplinada. Diz que a criança estulta vem a envergonhar a sua mãe. Mas pare e pensa comigo. Se o homem é responsável por tudo dentro do lar, por que o texto está dizendo que vem a envergonhar a sua mãe? Porque quem que edifica pessoas? A mulher. É a mulher quem faz esse processo de edificação. Então, é a mulher quem tem a responsabilidade diante de Deus. Por isso, homens, vocês, por favor, homem, nós vamos ver nas outras 2 reuniões o papel dos homens. Por favor, não sobrecarreguem as mulheres. Mulher é para ser aliviada. Mulher não é para ser sobrecarregada. Porque se você sobrecarregar ela além do peso que Deus deu para ela, vai comprometer a formação de pessoas dentro da casa. Vai comprometer, não tem jeito. Então, mulher é para ser aliviada. Um dos textos que nós vamos estudar para o homem é que o homem é o preservador da mulher. Fraciona a palavra preservador. Pré-servidor. Quem que serve quem dentro da casa? O homem deveria ter essa atitude. Exatamente por quê? Porque a mulher deve ser liberada para poder cuidar de gente, ver gente. Lembra, porém, Cristo é tudo em todos. A finalidade é formarmos pessoas para o Senhor. A finalidade é formarmos, a mulher tem como ênfase no papel dela, não que o homem não tenha, formar pessoas para o testemunho da próxima geração.
Não é formar trabalhador. Não que eles não tenham que ser os nossos filhos, mas é, acima de tudo, formar pessoas para o testemunho do Senhor. Está claro isso? Então, o alvo de Deus é serenar vocês. Mas vamos lembrar que o que Deus pede, Ele capacita. Ele é capaz de pegar uma mulher agitada e aquietar essa mulher para Ele próprio. Ele é capaz disso. Vamos dar uma olhadinha nos textos. Nós vimos também Provérbios então 7, a inquietação da mulher com a casa, Provérbios 14, a mulher sábia edifica, nós vimos a mulher virtuosa, nós vimos Isaías 49, 15, que uma mãe não se esquece de seus filhos e que os muros dos filhos estão continuamente perante o Senhor, nós vimos isso também. Aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento. Existe um versículo, se não me engano em Lucas ou Marcos, ele diz uma coisa curiosa. Quando Jesus ele saía ministrando, muitas pessoas o acompanhavam, inclusive os 12. Mas ele era acompanhado por um grupo especial de pessoas. Quem eram? Que faziam o quê? Essas mulheres cuidavam das coisas do Senhor. Possivelmente roupa, algumas necessidades básicas que o Senhor tinha, atenção com comida, às vezes uma doença, um risco de uma doença que qualquer mulher aqui um pouquinho mais centrada, quando por exemplo está frio, ela vira e diz, coloca esse agasalho, põe uma camiseta por baixo, ela cuida. Quem que vocês acham que fazia isso com o Senhor Jesus? Vocês estão vendo que a Bíblia não se contradiz em nada. Ela é perfeita. Se o principal papel da mulher é cuidar de gente, a Bíblia vai confirmar isso através dos textos. Vocês estão vendo isso daqui? As mulheres cuidando do Senhor? Aí vamos um pouquinho mais. Vejam Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O que significa a palavra submissão? A palavra submissão significa debaixo de uma mesma missão. A mulher está debaixo do marido, numa mesma missão. Qual é a missão que o homem e a mulher têm? Refletirem a imagem do Senhor. É trabalhar? É construir um patrimônio? É educar os filhos? Qual é a missão? A missão é conhecer o Senhor. É Cristo em vós. Essa é a missão. Então, tudo aquilo que o marido pedir que estiver debaixo desta mesma missão, a mulher pode e deve fazer. Tudo aquilo que o marido pedir que não estiver nesta missão, a mulher vai ter que considerar isso diante do Senhor. Porque a submissão da mulher é no temor de Cristo. O que é no temor de Cristo? Eu vivo nesta vida como Cristo viveu. Cristo viveu nesta vida para quê? Qual foi a finalidade da vida de Cristo nessa terra? Refletir a glória, a imagem de quem Deus é. Então, tudo que Jesus fazia, refletia quem o Pai era. Então, um homem e uma mulher têm uma missão. Qual missão? Refletir a glória, a imagem de Deus. Tudo aquilo que o homem pede, que não está de acordo com este entendimento das Escrituras, a mulher, ela não precisa se submeter. A submissão é no temor de Cristo. Isso é muito delicado, meus queridos. Agora, obviamente que nós vamos aprendendo a buscar a imagem de Cristo gradativamente. A gente sai de um lugar muito longe.
até ir chegando bem perto de refletir quem Deus é. Então a mulher, ela está debaixo, auxiliando nesta bendita missão de revelar Cristo nessa terra. Então a mulher, ela vai nesta missão auxiliar o marido e edificar a vida dos filhos. Ela auxilia o marido e ela edifica a vida dos filhos. Se eu sair do caminho que Deus tem para mim, eu faço uma decisão. Um exemplo, faço uma dívida que Deus não gostaria que eu fizesse. A minha mulher deveria fazer o quê? Me laçar. Volta aqui. É desse jeito. César, isso daqui é que tem que ser feito. Ela vai me auxiliar a discernir. Quem é que toma a decisão final? O homem. Mas ela precisa me auxiliar a ver tudo aquilo que Deus não está presente. Tudo aquilo que Deus não está presente. Então, uma submissão a esse propósito. A palavra submissão significa aposentar. Um aposentado faz o quê? O irmão está aposentado ou está louco para aposentar, né, irmão? Ela descansa no Senhor. Cumpri o meu papel de ter falado para o meu parceiro aquilo que eu entendo da vontade do Senhor. A submissão é no temor de Cristo. Vocês estão entendendo? Agora, submissão envolve gente? Submissão envolve pessoas? Claro que envolve. Eu me submeto a quem? A alguém. Vocês estão vendo que o papel da mulher está ligado a gente? No processo de submissão? Todos os textos, não há nenhum. Todos os textos, o papel da mulher vai estar ligado a pessoas. Vamos avançar um pouquinho mais. Abram em 1 Timóteo, capítulo 2. Está falando da reunião dos irmãos na igreja. Vai dar uma exortação aos homens, mas aí vai falar para as mulheres. 1 Timóteo 2. Então o texto está dizendo o seguinte, que quando a gente se reúne, quem deveria ter uma atitude de oração? O homem. E aqui já apertou. Porque em geral, quem que tem uma atitude de oração? Mas os homens daqui a pouco. Então ele aí faz uma exortação para a mulher. Diz que a mulher tem que cuidar, porque a tendência dela é fazer o quê? É inventar mirabolância no vestuário dela. Cabeleira frisada, roupa escandalosa, vestuário dispendioso. Quantos brincos uma mulher deve ter? Eu não vou dizer o número, mas tem gente que fica uma coisa dispendiosa, né? Se não cuidar, anda com a cabeça meio torta. A mulher é tentada, a Bíblia está dizendo uma coisa simples, é tentada a pôr o valor dela no corpo e na roupa. E aí a Bíblia diz, não, a mulher tem que se vestir com discrição. Mulher de 40 anos se veste como mulher de 40. Mulher de 60 deveria se vestir como mulher de 60. E todas, independente da idade, deveriam se vestir com discrição, com modéstia e bom senso. O que é modéstia? Modéstia é recato, onde a pessoa não aparece. Porque se o homem governa, quem que deve estar à frente? A palavra no grego de modéstia significa envergonhada, acanhada. E a ideia básica é de indagação. A ideia básica é de indagação. Ao invés de aparecer, está sempre mais indagada. Certo? As nossas meninas deveriam se vestir dessa forma. E, queridos, a sociedade hoje é extremamente contrária a isso. É uma questão espiritual. As nossas meninas deveriam se vestir com muita modéstia e bom senso.
E aí diz que é para a mulher se vestir de boas obras. Vamos lá. Quem me dá uma sugestão de boa obra de uma mulher? Me achem uma boa obra que não envolva gente. Me achem uma boa obra que não envolva gente. Vamos, sei lá, vamos levantar aqui. A Ivete resolve preparar um sopão para mendigo. Todo sábado à meia-noite. Agora no inverno ela vai fazer isso. Isso é uma boa obra? Isso é. É uma forma de evangelizar os mendigos, de cuidar de pessoas que não têm condições? Isso é. Só que envolveu o quê? Gente. Porque não dá para você ter uma atitude de boa obra que não envolva gente. Mulher tem que ter gente no olho dela. Vocês estão conseguindo entender? Mulher independente da idade. Vocês vão ver já já no próximo texto, quando fala da viúva. Mulher independente da idade, ela tem que observar a necessidade das pessoas, especialmente dos seus. Porque se ela fizer pelos outros e não fizer pelos seus, isso é pecado grave, né? Vocês estão conseguindo entender qual é o princípio? Aí o texto vai dizer assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então aqui o texto, eu não vou entrar nos detalhes, mas o que vale a pena aqui, a gente compreender é o seguinte: quando a Bíblia pede para a mulher permanecer em silêncio, a Bíblia está dizendo que é apenas para ela permanecer em silêncio para não exercer autoridade de homem. Se tem autoridade de homem, tem coisa que é de homem, tem coisa que é de mulher. A autoridade na casa e na igreja pertence ao, porque o homem retrata Cristo. Agora, que graça, eu em 2014 pregando isso, né? Qual é a sensação das pessoas que ouvem isso aí fora? Vão considerar isso uma loucura. Agora, pega um homem que exerce uma autoridade adequada e uma mulher que aprende a se submeter cooperando. Meus queridos, que lar equilibrado, que lar perfeito que vira isso, porque é o propósito que Deus criou. E aí diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele está ensinando uma outra coisa. Ele está dizendo que Adão, quando pegou daquele fruto e comeu, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que não podia comer. Mas está dizendo que a mulher foi enganada pela serpente. Então a Bíblia está dando uma sugestão. Que a mulher é enganável. Por isso o governo não é dela. Vocês estão conseguindo me entender? Porque ela pode ser enganável. Como ela carrega no sentimento, a emoção da gente, ela é muito instável. Tem dia que está em alta, tem dia que está em baixa. A mulher é assim. Então ela fica muito instável. E nessa instabilidade ela corre o risco de tomar decisões que não são segundo o Senhor. Por isso o Senhor pede para que ela tome cuidado, porque ela é enganável. E aí diz mais uma coisa, no 15: todavia será preservada. Essa palavra preservada significa salva. Será salva através de sua missão de mãe. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que quando uma mulher se torna mãe, ela é preservada. Vamos entender as Escrituras. Ela é preservada do quê? Ela é preservada no propósito original que Deus criou para ela. Deus criou ela para quê? Para cuidar de gente. Quando ela tem filhos e ela se permanecer em amor, fé e santificação, se ela tem uma atitude de cuidado com os da casa dela, ela é preservada, porque ela está cumprindo o propósito que Deus determinou para ela. Então a maternidade tem o poder de
preservar a mãe. A maternidade não é para enlouquecer. Apesar que tem um outro período, né, que é desesperador. A maternidade não é para endoidar. A maternidade é para preservar. Coitada, tem gente grávida aqui eu falando esse tipo de coisa, né? A maternidade é para poder fazer essa preservação da mulher dentro do propósito que Deus criou. Vocês estão vendo os textos confirmando que o principal papel da mulher é gente? Vamos um pouquinho mais. Abram em 1 Timóteo 5. Um pouquinho mais na frente. Olha o que fala da viúva. Então a igreja lá, ela fazia o seguinte, ela promovia uma inscrição de viúvas. Ela fazia uma separação das viúvas que tinham família e das viúvas que não tinham família. As viúvas que não tinham família precisavam ser cuidadas pela igreja. Não que as outras não fossem, mas especialmente as que não tinham ninguém seriam totalmente assistidas pela igreja. Meus queridos, olha a descrição da viúva. Capítulo 5, versículo 9. Não seja inscrita, vê se não tem gente aí no texto. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Essa mulher teve um relacionamento? Teve. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Dá para você ter um testemunho de boas obras sem ter gente envolvida? Não. Tenha criado filhos. Ó, gente de novo. Exercitado hospitalidade. O que essa mulher fazia? Recebia gente dentro de casa. Vocês estão conseguindo ver? Lavado os pés aos santos. O lavar dos pés aos santos aqui é uma atitude própria da época, que tem um sentido espiritual. Os irmãos, as pessoas quando chegavam da rua, elas não iam tomar banho, não tinha facilidade que nós temos hoje. A pessoa tomou um banho e saiu levar uma ferramenta a 2 quadras, voltou, ela voltava com o pé sujo. Aquilo é areia. Então ela voltava suja. Então, o servo mais baixo ou o filho mais novo tinha a responsabilidade de lavar os pés dos que chegavam. Que atitude essa mulher tinha? Ela tinha uma atitude de profunda humildade. E ela lavava os pés de quem chegava na casa dela. Lavado os pés dos santos. Né? É interessante, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus fosse dormir na sua casa, você lavaria a roupa dele? Você lavaria com restrições? Você cuidaria até da roupa dele? O Senhor Jesus vai passar uma semana na tua casa. Você cuidaria inclusive da roupa dele? Você cuidaria. Sabe o que a Bíblia diz? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Vocês já pensaram que coisa impressionante? Quando uma mulher tem a atitude de cuidar das coisas básicas do santo, aquilo é um aroma suave que sobe ao trono do Senhor. Aquilo é um aroma suave que sobe ao trono do Senhor. Mulher tem que saber servir e servir gente. Gente, porque isso traz a glória do Senhor. Aí diz assim: socorrido atribulados e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Vocês estão vendo a mulher cuidando de gente? Queridos, é claro para vocês tanto quanto está sendo para mim? Eu acho que sim, né? Mulher, não se desespera em ser a provedora da casa. Isso é papel do homem. Deixa ele suar. Você vai ter a dor de parto. É o que a Bíblia ensina. O suor do rosto pertence ao homem.
tenha em mente, com muita objetividade, com muita clareza, que Deus te deu a bendita tarefa de formar gente para Ele mesmo. Guarde isso na tua mente. Eu estou pregando uma inversão da nossa cultura. Essa cultura é mundana. A cultura da palavra é uma contracultura. É uma outra cultura. É uma cultura do reino de Deus, não do reino dessa terra. É uma cultura onde a gente considera o reino de Deus. Nós somos chamados para um reino. Nós não fomos chamados para essa terra. Nós somos chamados para um reino. João Batista começou pregando e ele disse assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Meus queridos, nós fomos chamados para um reino. Por isso nós tomamos decisões baseadas neste reino, não baseadas nessa terra, é baseadas neste reino. Por isso a gente nada contra a maré nesta terra. A gente não tem medo disso. Mulher não pode comprometer o principal papel dela, que é o de formar pessoas. Para isso, ela tem que ter quietude. Ela tem que ter quietude, ficar quietinha, todo dia, diante de Deus, lendo a palavra, ouvindo a voz do Senhor, para ela perceber o que ocorre com seu marido e com seus filhos. Amém? Amém? Isso. Vamos um pouquinho mais. Vejam Tito, capítulo 2. E no 5 ainda, 1 Timóteo 5, deixa eu colocar o versículo 16. Quem que precisa cuidar de uma viúva? Olha o versículo 4, diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, 1 Timóteo 5, mas se alguma, 5:4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. E enviuvou, filho e neto tem que cuidar. Mas olha o que fala no versículo 16. Se alguma, está no feminino, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Aqui a palavra de Deus lançou um pouquinho mais de luz. Quem que é para cuidar dos progenitores em especial? As mulheres. Por quê? Porque o principal papel de uma mulher é formar gente. É cuidar de gente. A mulher tem que ter isso em mente. E homens, meus queridos, liberem suas mulheres para o Senhor. Liberem suas mulheres para o Senhor. Aqui é um jogo duplo. Tanto a mulher tem que entender que ela um dia estará diante de Deus, prestando contas do que ela fez com a vida dela, quanto os homens têm que compreender que a mulher tem que ser liberada. Queridos, a gente vive com menos. A gente vive com menos. Nós levamos 15 anos para deixar de pagar aluguel e nunca faltou. Nós reunimos um pouquinho até que o Senhor permitiu que a gente pudesse comprar um lugar para nós, mas nunca faltou. Nunca faltou. Não foi nenhuma nem duas vezes que nós dissemos não para os nossos filhos para chupar um sorvete, porque nós não tínhamos dinheiro, mas nunca faltou. Nós enjoamos de ir para a igreja a pé com as crianças. Isso nunca traumatizou, nós nunca faltamos uma reunião. Meus filhos sempre estiveram do nosso lado. E eu tinha chance, mas muita chance de trabalhar e de ganhar. Mas nós entendemos com muita clareza, desde cedo, que aquilo não era o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é formar gente para Deus. Então a mulher, ela tem que entender isso. E não é também, mulher, parar de trabalhar. Porque a mulher, como nós vimos de Provérbios, ela é extremamente trabalhadora. Mas ela tem o trabalho dela todinho focado em pessoas.
no auxílio ao marido e na edificação dos filhos. Vejam, Tito, capítulo 2. Então, quanto às mulheres idosas, nós não vamos saber o que é idosa aqui. Tá? Então, vamos considerar aí, se eu considerar que a expectativa de vida naquela época era bem diminuída, vamos colocar aí em torno de 50 anos de idade, certo? Menos. Certo. Talvez entre 45 e 50 anos de idade. Se eu considerar a expectativa de vida assim, eu estou falando aí talvez de uns 15 anos antes da morte. Estou falando talvez aí para aquela ocasião de 30 anos de idade. Vamos lembrar que a mulher era bem mais judiada naquela época, né? Olha, poço de água, correr atrás do frango. Lavar roupa, bem lembrado, irmão, lavar roupa no rio. O poço de água, era uma época muito difícil. Alguns aqui possivelmente pegaram uma época dessa ainda. Até hoje na testa do sarinho do poço. Que voltou. Aí diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente. Então está falando do versículo anterior para os homens. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Esses sérias em seu proceder, olha o que diz no versículo dos homens, que é o semelhantemente. Sejam temperantes. O que é uma pessoa temperada? Você já pegou uma salada com tempero excessivo? Você já pegou uma mulher falando coisa indevida? Já pegou uma mulher salgada demais? Que carrega nas coisas? O tempero, ele tem que vir, mas de forma adequada. Vocês estão entendendo? O tempero tem que vir de forma... A mulher tem que ser temperante. Ela tem que ser pacificadora. Mulher junta, gente. Mulher não separa. Mulher junta. Temperante. Vocês estão vendo gente no temperante? Aí diz assim, respeitáveis. Mulher não é para levantar a voz. Mulher não é para expor o parceiro aos outros. Minhas queridas, a única necessidade de um homem é ser respeitado. Quando você fala mal dele para os outros, você está descumprindo a única coisa que Deus resumiu. Respeita. Você tem problema? Fala com ele. Ele não ouviu? Fala com Deus. Deus te trouxe uma pessoa fiel, justa, adequada, para você pedir um conselho, tudo bem, mas não fale. Não fale para os seus filhos. Porque se você falar para os seus filhos, escreve o que eu estou te dizendo. Se o que você estiver falando for exagerado, você vai ficar sem os seus filhos na vida adulta. Porque a hora que eles acordarem e ver que o que você falou não é verdade, você perde eles. Vocês estão me entendendo? Então a mulher, ela precisa ser respeitável, sensata, sadia na fé, no amor e na constância. E aí diz no versículo 3, que é para as mulheres idosas serem sérias em seu proceder, não caluniadoras. Por que está dizendo para a mulher não ser caluniadora? O que é ser caluniadora? Caluniar é falar algo que eu acho. Mulher é dado muito a fazer o papel de Deus. Porque eu acho que ele fez isso e isso por causa disso e daquilo. Mas você acha? Você está lá dentro do coração? Você conseguiu entender isso? Mulher não pode fazer isso. A Bíblia diz que eu posso julgar um ato, eu posso julgar uma palavra, mas eu nunca posso julgar a motivação do coração. E mulher é dada a falar dos outros. E isso na Bíblia é calúnia. Então a mulher não pode fazer, não pode ter essa atitude. Não seja caluniadora,
não escravizada a muito vinho. Mulher não pode ser compulsiva, exagerada. Comer demais, comer de menos, limpar demais, limpar de menos, dormir demais, dormir de menos, falar demais, falar de menos. Mulher não pode ser compulsiva, exagerada. Inclusive os exageros bons. Só tem 4 exageros que a Bíblia propõe. Inclusive os bons nós não podemos ter, a não ser aqueles 4 que a Bíblia propõe. Sejam mestras do bem. O que é ser uma mestra do bem? É alguém que sabe formar outras pessoas que estão abaixo. O que é um mestre? É alguém que faz discípulo. Então, a mulher, ela tem que fazer discípulos para o bem. Não, querida, você não pode reagir dessa forma. Mulher mais velha tem que pegar a gente mais nova. Não. Não é assim, não. Olha, com seu filho, experimenta isso, experimenta aquilo, eu acho que vai dar certo, eu fiz comigo e deu certo, não deu certo. Né? Então a mulher tem que ser habilidosa nisso daí. A mulher mais velha em fazer as menores, em discipular as mais novas, mas no sentido da prática do bem. E aí diz assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Por jovem recém-casada, eu vou colocar todas aquelas que estão aí abaixo dos 30 anos de idade. Casadas aí há pelo menos abaixo de 10 anos, talvez. É uma jovem recém-casada. A Bíblia diz assim, que é para as mulheres mais velhas ensinarem as jovens recém-casadas a amarem a seu marido e a seus filhos. Qual é a ordem que a Bíblia pôs? Marido primeiro e depois os filhos. A mulher tem que amar primeiro o marido. Por quê? Presta atenção, a Bíblia não pede nada à toa. Nada estabiliza mais uma criança do que uma boa relação conjugal. Nada. O que é para a mais jovem fazer? É para ela amar o marido e depois amar os filhos. Agora, os irmãos aqui, por favor, entendam o seguinte, criança pequena, e por criança pequena eu vou colocar não antes dos 12 anos de idade, demanda muita atenção, em especial até os 5, 6 anos de idade, demanda muita atenção, e aí a mulher é muito dividida. Então, os digníssimos, liberem as mulheres nesse período, entendendo que é uma necessidade. A criança ela é extremamente dependente. Meus queridos, um bezerro que nasce, quanto tempo ele leva para ficar de pé? Ele vai aí algumas horas para estar de pé. O filhote de um animal do campo, uma girafa, um filhote de zebra, meus queridos, eles ficam de pé no momento do nascimento. Eles acham a teta da mãe sozinhos. Deus não fez assim com a gente. Por quê? Porque aprove a Deus não fazer assim. Filho é dependente. Isso é um retrato de como a gente é espiritualmente. Nosso Papai Celeste tem que cuidar de nós por anos a fio, no seio dele, para ele poder amamentar a gente. Então, primeiro o marido, depois os filhos, salvaguardando as idades aí. Depois diz assim, a serem sensatas, honestas. Olha que interessante, boas donas de casa. Mulher tem que saber fazer as coisas? Tem. A cozinha pertence a quem? A mulher. Que coisa interessante. A organização da casa pertence a quem? A mulher. Mas maridos, calma. Porque a Bíblia diz que é para viver a vida comum do lar. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, mas isso é uma ênfase de quem? Da mulher. Agora, nós já entendemos. Deus não quer diminuir ninguém.
Por que que uma mulher cozinha? Visando gente. Por que que uma mulher cuida de roupa? Visando gente. Por que que uma mulher organiza uma casa? Visando gente. Meus filhos chegam em casa no dia da limpeza. Nossa, mãe, é a fala deles, não é minha não. Que cheiro gostoso que essa casa tem, mãe. Minha esposa é muito organizada. Mas que cheiro que essa casa tem. Aí eles vão e abraçam ela. Ela limpou a casa. Deixou a casa cheirosa. Quando eles vêm e abraçam ela, é um sinal que eles estão prontos para ouvir o que ela precisa dizer. Ela limpa a casa para quê? Para amaciar o coração. Visando gente. Não pode ter outra finalidade. Não, a única coisa eterna que habita esta terra é o Espírito nosso. A mulher mira isso. Eu vou edificar essas pessoas que o Senhor me deu. Vocês estão conseguindo entender? Deus não quer reduzir ninguém a forno, fogão. Gente, o papel é bendito, é santo, é agradável, exatamente porque ele visa gente, para edificar pessoas. Aí, para nós encerrarmos, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Já falamos um pouquinho disso. Vocês me dão alguns minutinhos. 1 Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, ao observar o vosso honesto procedimento, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Até aqui. Deixa eu pontuar, eu vou pontuar apenas um comentário breve. A mulher, ela pode estar casada em julgo igual e em julgo desigual. O que é julgo igual? É quando o marido é convertido e ama a Deus. O que é julgo desigual? É quando o marido não ama a Deus. Nas duas situações, ela vai ter ocasiões em que o marido não obedece a Deus. Mesmo uma mulher convertida, o marido pode estar tendo uma ou outra situação em que ele não está obedecendo a Deus. A ordem da palavra é qual? Que é para a mulher ganhar o marido sem palavras, sem com S, não com C. Observaram a diferença? É uma diferença significativa. Sem palavras. Quer dizer que não é para a mulher falar? Não. A Bíblia não ia pedir para a mulher ser auxiliadora e pedir para ela não falar. Então o texto está dizendo o seguinte, que a mulher, ela fala com o marido o que ela está entendendo, o marido não ouviu a Deus, ela põe o joelho no chão e ganha o marido com um bom testemunho. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, o que a mulher faz sem fazer caras e bocas? Não é fazendo. Então, ela fica quieta, mas o sujeito está falando e ela está, lembra que eu falei, com a língua na face, no rosto, né? Aparecendo o que ela está pensando. Não, ela ganha o marido, ela age como Cristo quer. Vocês estão conseguindo entender? Nós não sabemos como e da maneira que Deus vai fazer. Se concentrem nas Escrituras. É para ganhar com um bom testemunho? Ganhem com um bom testemunho.
dentro da sua realidade, dentro da sua situação. Essa mulher, ela semeou vida. Ela colheu o quê? Vida. Mas é curioso, nas Escrituras, só se semeia vida através da morte. Ela morreu para ela mesma. Semeou um bom testemunho. E ao semear um bom testemunho, ela colheu vida no marido. Minhas irmãs, vocês querem colher vida no marido de vocês? Morram para vocês mesmas. Porque é na morte pessoal que a gente colhe vida em nós e nos outros. Simples. Essa mulher fez isso. E aí o texto diz assim, de novo, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro. Então não é para ser o que é exterior. Mulher, não ache, mas não ache que o teu exterior vai prender teu marido. Não ache. Teu marido vai achar alguém mais bonitinha, alguém mais disposto a fazer coisas que você não quer fazer, vai achar alguém mais interessante, mais sensata. Existe um livro muito antigo, chamado O Mito da Grama Mais Verde. Esse livro trata só de adultérios entre pastores. Pastores que foram para o adultério. Sabe o que eles descobriram na pesquisa que eles fizeram? Eles descobriram que os pastores procuravam uma mulher feia, inculta, suja, que morava em lugares perigosos, mas que tinha um traço em comum. Essas amantes todas eram tranquilas. Porque qual é a necessidade de um homem? De uma coisa tranquila. Agora, não acreditem em mim, olhem o texto. O teu valor não é o exterior, aí diz assim, seja porém o homem interior, está falando ali do eu, seja porém o homem interior unido ao incorruptível traje, uma vestimenta de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Minhas queridas, o que tem grande valor diante de Deus? Numa mulher? Ser mansa e tranquila. Mansidão e tranquilidade. Vocês estão me entendendo? O que é? A Bíblia diz que Jesus é manso e humilde. O que é humildade? Humildade é a maneira pela qual eu vou ao outro. Eu vou ao Edson, a palavra humilde significa aquele que se abaixa. Eu vou ao Edson considerando que o Edson é maior do que eu. E o que é a palavra mansidão? É a maneira pela qual eu reajo ao Edson. A mansidão é a maneira pela qual, a humildade é a maneira pela qual eu vou, a mansidão é a maneira pela qual eu reajo ao outro. O que tem grande valor numa mulher? Ser mansa e tranquila. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que de todas as coisas que nós vimos, Deus diz que o que tem grande valor numa mulher é ser mansa e tranquila? Edifica uma pessoa agitada, com agitação. Agora, edifica uma pessoa com uma atitude mansa e tranquila. Vocês estão me entendendo? Como o principal papel da mulher é edificar a gente, quando ela alcança mansidão e tranquilidade, ela alcança a possibilidade de edificar os seus. Minha querida, não negocie uma vírgula do teu vigor. Mas não negocie. Mulher tem que ser firme, forte, determinada. Mas coloque toda a tua firmeza, a tua força e a tua determinação em obedecer isso daqui. Você está me entendendo? A palavra mansidão, ela significa força sob domínio. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu ouvi o irmão Paulo Bornelli falar isso, e é um exemplo que fica muito claro.
Mansidão não é um pangaré velho, cansado. Mansidão é um quarto de milha, no pleno vigor da força dele, mas completamente dominado pela rédea do condutor. As irmãs estão entendendo? Sejam firmes, determinadas, mas completamente dominadas pela rédea do condutor. Falem aquilo que o condutor mandar falar. Fiquem quietas quando o condutor mandar ficar quieta. Ajam quando o condutor mandar agir. Não façam nada quando o condutor mandar ficar quieto. Vocês estão entendendo? Aprendam a reagir às situações segundo o Senhor. Aí diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram as santas mulheres que esperavam em Deus. Então as santas mulheres lá do passado, elas se vestiram de um jeito muito adequado. Elas se vestiram, sabe de que jeito? Esperando. Por que a Bíblia pede para a mulher esperar e não pede para o homem? Porque a mulher, qual é o principal papel dela? Formar pessoas. Em quanto tempo você forma uma pessoa? Nesse tempo extenso de formação, longo de formação, o que as mães têm que fazer? Esperar. A mulher vai ter que esperar o marido. A mulher vai ter que esperar a realidade dos filhos. Queridas, eu já falei isso para vocês. Tudo em vocês fala de espera. Vocês têm a TPM de vocês por 4, 5 dias. Vocês menstruam por 4, 5 dias. Vocês gestam por 9 meses. Vocês amamentam por pelo menos 6. Vocês às vezes percebem algumas coisas que a gente não percebe. O papel de vocês é um papel repetitivo, tem que ser feito todo dia, muitas vezes no dia. Tudo isso implica em quê? Em espera. Então, bem-vindas à vida. Não briguem com essa lição de espera. Porque se você brigar por não saber esperar, você vai fazer o papel da doida sem ser. Você vai desesperar e vai ter reações ruins dentro de casa. Você não vai ser mansa. Para ser mansa, tem que saber esperar. E aí a última coisa, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, de novo, a gente pratica o bem para pessoas, e não temendo perturbação alguma. Valeria a pena eu parar aqui, nós não temos tempo para isso, nós temos que encerrar, já estouramos o tempo. Quais os medos que as irmãs têm? Eu vou dizer os principais. Algumas irmãs aqui têm medo do futuro, e aí por ter medo de questão financeira, você vai pilhar o teu marido, você vai pilhar ele, vai, e se porventura ele não fizer, você não fez, eu quero. Você vai pilhar ele, se você tiver medo do futuro. Se você tiver medo da solidão, você vai negociar coisa para não ficar sozinha, e aí você vai se tornar uma pessoa que não vai auxiliar o seu marido, você vai ser passiva, porque você tem medo de ficar sozinha. São os 2 principais medos que as mulheres costumam ter, mas tem outros aí nisso. Você pode correr risco de fazer coisa errada se você tiver medo de solidão. Se você tiver receio da carência, você vai ter problemas enormes, porque você pode abrir o teu coração para se ligar em alguém. Queridos, quantas mulheres carentes se prendem em filhos e estragam a vida dos filhos por carência? Os medos que você tiver vão aparecer na relação com o teu marido e na relação com os teus filhos. Então, os medos precisam ser sujeitos ao Senhor, para que você edifique as pessoas de uma forma equilibrada. Amém?